Muito bom dia a todos, bem-vindos aí novamente. Nós estamos abrindo os trabalhos hoje do nosso 24º Encontro VTEC de Tecnologias Preditivas, né? E nós abrimos os trabalhos hoje com um trabalho técnico falando sobre perda de produção evitada a partir de diagnóstico remoto de falha e ajuste do ponto de operação, utilizando análise de vibração e assinatura de corrente. Os palestrantes são Ramon Pereira, Douglas de Paula Santos, da empresa Petrobras, ok? Antes da gente partir para a apresentação, eu tenho alguns recados para vocês, né? Siga-nos nas redes sociais aí, né? A gente está postando todas as apresentações lá, no LinkedIn, no YouTube e também na nossa página da VTEC, ok? Vocês têm como fazer perguntas, tá? Nós vamos abrir aí uma sessão de perguntas logo no final da apresentação do Douglas e do Ramon, né? Vocês façam as perguntas através dessa parte de baixo aí, ó, que vocês estão vendo na tela, ok? Então, no final, eu vou ler todas as perguntas para o pessoal aí que vocês fizerem, tá bom? Um outro recadinho é o seguinte: hoje nós tivemos um problema com um dos palestrantes, né? Ele teve um problema pessoal e não conseguiu entrar. Então, hoje estava programado para nós termos 3 apresentações, mas vão ser 2 apresentações. A apresentação do Bent Lesse Hansen, né? E a apresentação do Ramon e do Douglas, tá? Então, para o futuro, a gente depois faz a apresentação lá com o professor Luiz Cordeiro, tá ok? Então, eu peço desculpa para vocês, né? E coloquei ele tranquilo porque foi um problema pessoal, ok? Falando um pouco sobre os palestrantes, né? Ramon Pereira, né, graduado em Engenharia Elétrica, pós-graduado em Instrumentação e Controle de Processos Industriais e mestre em Automação pela Universidade Federal do Espírito Santo. Já atuou como gestor de manutenção e participou da implantação de unidades de processamento de óleo e gás na Petrobras. Atualmente atua na engenharia de equipamentos dinâmicos, sistemas elétricos e automação, como responsável técnico pelas atividades de manutenção preditiva, envolvendo assinatura de corrente e descargas parciais, ok? Fera o cara, hein, gente? E o próximo é o Douglas de Paula Santos, né, graduado em Engenharia Mecânica pela Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já atuou como engenheiro submarino nas unidades da Petrobras, na Bacia de Campos, participou do projeto de implantação e manutenção de unidades de fertilizantes da Petrobras na área de engenharia de manutenção de equipamentos dinâmicos. Atualmente, atua na engenharia de equipamentos dinâmicos da unidade de negócio da Bacia de Santos da Petrobras, como coordenador da manutenção preditiva. Então, assim, são 2 feras aí, gente, que a gente tem que tirar proveito deles e das experiências deles, né? Então, assim, Ramon e Douglas, bem-vindo. Muito obrigado pelo tempo de vocês desprendido aí, né, no nosso encontro, tá ok? É um prazer ter vocês aqui apresentando esse trabalho, tá ok? Eu passo a palavra para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Fernando. Bom dia a todos, né? Quero primeiramente agradecer a oportunidade que a VTEC nos está dando de apresentar nesse evento, né? E agradecer a participação de todos aí que estão nos ouvindo. Eu vou iniciar a projeção por aqui da apresentação, só um segundo. Eu acredito que vocês já estão vendo a apresentação. Por favor, alguém confirma para mim. Sim, já estamos vendo. Ok. Então, esse trabalho foi desenvolvido aqui em conjunto, né, entre eu, o Douglas e o Ramon. Eu sou engenheiro mecânico, o Ramon é o engenheiro elétrico, né? Eu vou falar da parte mecânica da vibração, o Ramon posteriormente vai entrar na parte elétrica da apresentação, né? Esse trabalho que nós vamos apresentar agora é referente à perda de produção que foi evitada a partir de um diagnóstico remoto de falha com ajuste do ponto de operação utilizando as técnicas de análise de vibração e assinatura de corrente. Esse trabalho foi desenvolvido agora durante a pandemia
então esse diagnóstico remoto foi mais ou menos obrigatório para nós, né? A restrição de acesso ao equipamento, de acesso físico para um diagnóstico mais detalhado, foi algo importante a ser demonstrado aqui, como nós conseguimos fazer esse diagnóstico. A apresentação aqui ela está dividida, né, numa parte introdutória, né, em que eu vou apresentar a parte do sistema, que está inserido no equipamento, né, as características do equipamento. Eu vou apresentar o sistema de monitoramento que nós utilizamos para a parte de vibração, para a detecção, né, a parte inicial da análise de vibração no conjunto eu também vou apresentar para todos. Depois o engenheiro Ramon vai entrar com a parte da análise elétrica do motor, a análise econômica, né, do evento e as considerações finais. Então, iniciando aqui com uma apresentação do sistema onde está inserido esse equipamento, né? Nós estamos falando aqui do nosso sistema de injeção de água de uma plataforma do pré-sal, né? Então, é importante frisar que o evento ocorreu numa plataforma de produção na área do pré-sal, né? Esse equipamento está distante daqui para você ter acesso para um diagnóstico mais avançado, é complicado, e surgiu ainda mais a pandemia, que restringiu ainda mais o acesso ao equipamento para um diagnóstico, para ações. Nós estamos falando aqui do sistema de injeção de água da plataforma, né? A bomba em questão que nós estamos falando aqui seria essa bomba B, né? Um conjunto motobomba, né? Hoje o sistema, eu tenho um conjunto A e um conjunto B, e na ocorrência do evento, né, o meu conjunto A estava em manutenção e o conjunto B estava retornando de manutenção. Isso é muito importante frisar, porque eu só tinha um conjunto operando na ocasião, então a parada desse conjunto, eu paro todo o sistema de injeção de água, né? Ele estava parado, estava retornando o conjunto B. Eu paralisar um sistema de injeção de água numa plataforma dessa, diretamente afeta a produção de petróleo, né? O papel do sistema de injeção de água, para quem não é familiarizado, ele tem a função de você manter a pressão no reservatório de petróleo. Então, você tem os poços que fazem produção de petróleo, e você tem outros poços que são projetados para injetar água nesse reservatório. Assim, você consegue manter, né, a pressão interna do reservatório, você consegue manter sua curva de produção, para ela não ir decaindo, né, com a queda da pressão do reservatório, e você também consegue aumentar o fator de recuperação do reservatório. Então, é um sistema muito importante para a plataforma, sistema de injeção de água nos reservatórios. Então, os dados do conjunto, né? É um conjunto motobomba, né? Uma bomba centrífuga e um motor elétrico, né? A minha bomba centrífuga, ela tem aí uma vazão nominal da ordem de 800 metros cúbicos por hora, né? O meu rotor ali são 5 pás, a pressão de sucção dessa bomba é da ordem aí de 35 quilopascais, e a pressão de descarga dela é da ordem de 3.600 quilopascais. O motor elétrico, a potência dele é da ordem de 1.135 kW, a tensão nominal é de 13,8 kV, né, trifásico, né, a rotação do conjunto é 3.600, né, 2 polos, eu tenho 40 barras e 48 ranhuras. Mais à frente vocês vão perceber que nós precisamos dessa informação para análise, né? Então, aqui é só uma foto para mostrar o arranjo do conjunto na hora da análise da vibração ficar claro, né? É simplesmente uma bomba centrífuga, motor elétrico, um acoplamento de lâminas, né? Não tem nenhum sistema, um variador de frequência, variador de rotação, não temos nenhum outro equipamento que pudesse contribuir na análise. Isso aqui vai ser importante na hora da análise da vibração. Seguindo aqui, então, esse sistema foi apresentado lá atrás para vocês viram que é um sistema importante, né? Eu perdendo essas bombas, eu perco o sistema de injeção. Então, estávamos em implantação, agora já está implantado, um sistema de monitoramento definitivo lá, um sistema de monitoramento de temperatura e vibração nos mancais, tanto da bomba quanto do motor, né? Aqui a figura demonstra esse diagrama de instrumentação, mostrando, né, que o projeto do sistema de monitoramento, que estava em andamento no retorno da bomba, mostra para nós aqui que eu tenho dois sensores de temperatura em cada mancais da bomba, 2 sensores no motor, e eu tenho também monitoramento de vibração, né, na bomba e motor. Os sensores desse projeto definitivo da bomba são de carcaça, e os sensores do
do motor são sensores de eixo, né? Uma informação importante também lá na análise é a bomba são mancais de rolamento, o motor mancais de deslizamento, né? Mas no retorno do conjunto Bravo, esse sistema não estava completamente implementado ainda, né? Nós tínhamos apenas a monitoramento de temperatura dos mancais. Então, isso nos gerou uma grande preocupação, né? Eu estou voltando de manutenção devido a uma falha, eu não tinha o meu conjunto alfa operacional e eu estava sem monitoramento de vibração, né? A análise da falha anterior indicou que era imprescindível, muito importante eu retornar com este sistema de monitoramento, porque eu não consegui prever simplesmente com as minhas rotas trimestrais de preditiva no equipamento. E nós tivemos que pensar um pouco fora da caixa, como implementar com uma agilidade mais alta um monitoramento de vibração nesse conjunto, né? Eu vou partir um equipamento que está vindo de manutenção e eu não tenho monitoramento. E como implementar um sistema mais rápido, né? Aí nós partimos para uma solução que nós achamos no mercado e que, por coincidência, estávamos iniciando um teste a bordo, né, já da plataforma, e esse sistema é um sistema totalmente wireless, né? Então, você tem um sensor de vibração, né? Desculpa, que aqui mostra ele instalado lá, totalmente sem fio. Você tem, né, uma estação, se for necessário, repetidora, uma estação base que envia esses dados para fora e você consegue acessar de fora da unidade, né? Isso nos permitiu implementar esse monitoramento numa velocidade muito rápida, né? O outro sistema definitivo que vocês podem ver ao lado ali, ele é cabeado, e depende de outros fatores que não permitiu ele estar operacional na época do retorno da bomba. Então, esse sistema foi o sistema que nós conseguimos utilizar e que fizemos toda a análise de vibração, foi esse novo sistema totalmente sem fio que foi utilizado nessa plataforma, né? Os sensores lá que nós utilizamos 4 sensores biaxiais, né? Foi instalado uma fixação só por base magnética, né, que ainda estava em fase de teste, né, e as direções que nós estávamos fazendo a medição estão descritas ali embaixo, né, o mancal LOA do motor estava pegando horizontal e vertical, e a direção axial a gente pegava sempre nos mancais do lado acoplado. Aí, esse sistema instalado, a gente conseguia daqui fazer um monitoramento que antes eu não tinha essa condição. Quando implementamos esse sistema, aproximadamente uns 30 dias após o início de operação da bomba, começamos a monitorar aqui de terra, né? E mais ou menos um mês após o início desse sistema, né, essa bomba retornou de operação no meio de fevereiro, e esse sistema estava operando, o sistema de monitoramento estava operando aí provavelmente do meio de março em diante. A partir do meio de abril, ali da segunda quinzena de abril até maio, nós detectamos aqui em terra um aumento considerável de vibração. Então, aqui eu mostro para vocês essa linha de tendência da vibração, né? Aqui vocês podem ver que aqui vai do dia 21 de abril até o dia 19 de maio, né? Então, quando nós aqui em terra começamos a detectar que estava ocorrendo um aumento de vibração, e começamos a uma análise mais aprofundada do que poderia estar ocorrendo, né? Nós conseguimos pegar esse aumento de vibração na aceleração pico no mancal LOA do motor elétrico, né? Então, aqui é o valor em G, a tendência em G neste mancal. Aqui, nesse período de um mês, ela já tinha passado de 1,8 G, já estava em 5,5 G. A partir desse diagnóstico de que está aumentando a vibração lá, nós começamos a analisar com mais atenção, utilizando esse sistema. Então, a partir daí, nós fomos, obviamente, olhar as outras variáveis, né? Quando nós olhamos aqui no próximo slide, as velocidades RMS nesses mancais, né? Então, olhamos que não houve variação significativa, né? A variação foi muito pequena. Aqui eu mostro para vocês aqui as duas direções que a gente mede nesse mancal, né? Direção vertical e horizontal. Então, vocês podem ver que, né, em abril, ele estava da ordem de 1,6 aqui, 1,5, e não teve uma variação significativa, demonstrando aquele mesmo aumento que nós estávamos pegando em aceleração.
Aí começamos a aprofundar um pouco mais a análise, e aqui eu ploto o espectro, né? Aqui conseguimos ver o espectro daquele ponto lá no dia 18 de maio, da aceleração em G. Quando nós vimos o espectro, né, já vimos aqui, né, que a componente de uma vez, aqui obviamente a gente está trabalhando com aceleração aqui em G, muito pequena, mas nós vimos que o problema ele estava se concentrando aqui numa região de alta frequência aqui, e que, né, o maior pico era da ordem de 40 vezes, né? Então, estava dando aqui 2.300. A gente, obviamente, devido a esse sistema, a gente tinha algumas limitações de resolução, de análise, mas a gente estava inferindo que era da ordem, era 40 vezes a rotação, né? O que mais nas análises que nós percebemos? Nós percebemos que tinha um delta exato de 120 Hz entre os picos adjacentes aqui, e esses picos modulavam com a rotação, né? Então, isso já foram informações importantes para nós, né? Outras informações que eu citei, mas que é importante, né? Mancal do motor é deslizamento, então não tinha rolamentos ali para mim tentar associar essa alta frequência, né? E não temos no conjunto nenhum redutor ou multiplicador que pudesse também gerar algum espectro aí de altas frequências. E quando nós nos deparamos com isso, analisamos, vimos que, né, esse delta de 120 Hz modulando com rotação, né, eliminando os outros pontos aí, avaliando os espectros de velocidade, os outros espectros que não tiveram nada significativo, nós já automaticamente associamos com um problema elétrico no motor, né? Então, ó, tem alguma coisa errada com esse motor aí, 40 vezes, quando fomos olhar né, a ficha do motor, 40 barras esse motor. Então, a primeira associação da mecânica foi, será que isso é frequência de passagem de barras? Tem alguma coisa errada aí. Aí, a partir daqui, né, nós entramos em contato e acionamos os nossos especialistas na parte elétrica, que foi, no caso, o Ramon. Aí entramos em contato com o Ramon, explicamos o problema que nós detectamos aqui em vibração e pedimos um apoio para se fazer uma análise elétrica detalhada desse motor, para tentar identificar o problema e tomar as ações. Então, agradeço a oportunidade de apresentar. Eu vou passar agora a palavra para o engenheiro Ramon, que vai prosseguir com a apresentação da análise elétrica do problema. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Alô? Ok, Ramon, tudo certo. Perfeito. Eu estou projetando a apresentação, eu queria confirmar se ela já está visível aí na tela. Já está. Okay. Ok, bom dia a todos aí, é uma satisfação muito grande aí participar do evento, e nós vamos agora então passar a análise aqui dos parâmetros elétricos da alimentação. A gente sempre inicia, né, a análise da condição da máquina pela verificação da qualidade da alimentação, os parâmetros elétricos da máquina, né? Nesse caso aqui a gente observa, né, as tensões aqui, né, estão todas dentro aí dos valores nominais, né, bem próximos, é uma máquina de 13.8 kV. A gente observa aqui que não tem nenhum desbalanço de tensão significativo, né, é praticamente desprezível aí, quase não há desbalanço de tensão. A distorção harmônica também é muito baixa, né, uma distorção muito pequena, né. Um outro aspecto que chama atenção também é a qualidade do sinal, né, o fator de crista é exatamente 1.42, né, o raiz de 2, isso mostra que a gente não tem nenhum pico, nenhum impulso de tensão associado à alimentação da máquina, né. Uma outra coisa também que a gente observa, né, além do balanceamento entre as tensões, é o balanceamento das correntes, né, também não há nenhum problema de desbalanceamento, né, as correntes estão todas 3 fases balanceadas, né. E da mesma forma, né, a gente não tem nenhum nível de distorção harmônica significativo com a corrente, e o fator de crista também está dentro do esperado, né, o que mostra que a qualidade do sinal está dentro aí do que se espera. Uma outra coisa também que é importante observar é o carregamento da máquina. Essa máquina está com 87% de carregamento, isso é importante porque isso provê uma boa sensibilidade para os testes, né?
o que se recomenda é que tenha pelo menos 70% de carregamento, né, para que as medições elas consigam obter uma boa sensibilidade, né, para favorecer aí a detecção de eventuais falhas. E com essas medições de tensão e corrente, a gente observa também que não há nenhum desbalanço de impedância na máquina, ou seja, não tem nenhum problema de variação de indutância entre as 3 fases, né, nenhum problema de mau contato nas conexões. Então, a princípio, o circuito de alimentação da máquina está todo de acordo aí com o que se espera. O fator de potência da máquina também está dentro do esperado, né? Então, um fator de potência bom, né? Até um pouco acima do fator nominal. E também a gente não observa nenhum problema de componente de sequência negativa, né? Nenhum torque de frenagem na máquina. E aí, a gente verificando aí que não há nenhum problema de origem elétrica na máquina, nenhum problema com a qualidade da alimentação, a gente passa para a segunda etapa aí das verificações, que é a busca de problemas de origem mecânica, né? Algum problema, por exemplo, com a própria bomba, né? Que pudesse estar sendo refletido no motor. E aí a gente faz esse teste aqui, né? Que já é, de fato, a assinatura de corrente, né? A gente começa a análise aqui em frequências a partir desse momento. E com esse teste aqui, é um teste onde a gente demodula o sinal, né? Retira aqui a componente de 60 Hz aqui do sinal, fica só com as componentes de origem mecânica, né? E geralmente são componentes de baixa frequência. A gente observa aqui que não há nenhum sinal aqui significativo. A gente observa aqui a amplitude, né? A gente está tendo um pico aqui em torno de 0,025 dB. É quase que ruído, né? Então a gente não tem nenhum sinal de origem mecânica que seja relevante, que poderia indicar algum problema, algum defeito com a máquina. Desculpe. A gente passa aqui para o próximo teste, que é para a gente verificar se há algum problema com o rotor da máquina, né? Algum problema associado à barra quebrada ou mesmo trincada, ou ainda alguma fissura no rotor. Considerando a rotação da máquina de 3.587 RPM, a gente calcula primeiramente aqui a frequência de passagem de polos, essa frequência FP, que ela é o valor do escorregamento, né? A gente pega aqui a frequência síncrona, né? A frequência do campo girante, é uma máquina de 2 polos, então 3.600 RPM, o campo girante, menos aqui a frequência de rotação do eixo, a gente acha o escorregamento em RPM. Divide por 60 para achar ele em Hertz, e multiplica por 2, que é o número de polos, né? Porque a cada giro do eixo, a gente passa por um mesmo ponto do estator, os 2 polos, né? Então, com isso, a gente acha a frequência aqui de 0,43 Hz, né? Que é a frequência de passagem de polos, né? E a gente observa, então, quando há problema de barra quebrada, né? Ou algum problema de fissura no rotor da máquina, né? nas barras da gaiola, é um motor de indução, que esses picos aqui, né, que modulam a frequência da portadora aqui, os 60 Hz, esse 0,43 Hz à esquerda e à direita da portadora, eles começam a aumentar em amplitude. E essas linhas aqui, né, principalmente a amarela e a vermelha, indicam aqui a severidade do problema. E a gente observa que a amplitude é muito pequena, isso não dá nenhuma indicação de problema, de defeitos, né, de algum tipo de fissura, algum problema na solda, né, ou mesmo barra trincada no rotor. E aqui, além da fundamental da 60 Hz, a gente observa também a quinta harmônica, o espectro, né, da quinta harmônica, esses 4 picos aqui associados à quinta harmônica, espaçados também dessa frequência de passagem de polos, que é o 0,43 Hz, né? A gente observa a amplitude deles que está muito pequena. Em geral, quando a gente tem barra quebrada, esses picos eles aumentam de valor, né? E chegam até a ultrapassar essa linha vermelha, né? Indicando realmente um problema já bastante severo na máquina. Mas no caso aqui em questão, a gente observa que eles têm amplitude muito pequena. Então isso não caracteriza nenhum problema de barra quebrada. Então, quer dizer, essa hipótese com esse teste está eliminada. Então, aqui a gente passa a próxima análise, né, que é da excentricidade do rotor, né? Ainda analisando o rotor da máquina, né? Como a gente viu que não tem nenhum problema, a princípio, associado ao estator, né? Nem a qualidade da alimentação. A gente viu que o rotor, né, ele não tem nenhum problema com a gaiola, a gente observa agora a excentricidade, né? E aí, considerando a mesma rotação, como o Douglas havia comentado, né, é um motor que tem 40 barras, né, no rotor, a gente calcula então essa frequência chamada frequência de excentricidade. A gente calcula então, pega a rotação do eixo,
né, 3.587, divide por 60 novamente para achar em hertz, e multiplica pelas 40 barras do rotor, né? Vai dar exatamente 2.391 hertz. É exatamente a frequência que eles encontraram no espectro de vibração, a frequência de passagem de barras, né? A frequência de excentricidade da máquina, né? Que ela aparece por aqui no espectro, né? Em torno aqui de 2.391 hertz. E a gente observa, né? No caso, para analisar a excentricidade, as frequências, né, que modulam essa frequência de excentricidade. Então, são 2 picos à esquerda e 2 picos à direita dessa frequência. Então, esses picos, né, eles estão espaçados entre si de 120 Hz, mas o primeiro pico aqui, ele aparece a 60 Hz à esquerda da frequência de excentricidade, então em 2.331 Hz, está marcado aqui por essa setinha vermelha. A gente observa aqui que a amplitude dele é muito pequena, então nesse caso, esse pico não revela nenhum problema de excentricidade. Mas quando a gente olha o próximo pico aqui, espaçado dele a 120 Hz à sua esquerda, a gente observa que ele tem um valor já bastante significativo, ultrapassando inclusive o limiar aqui da linha vermelha, ou seja, que já indica risco de problema, né, de excentricidade na máquina, né? Então, como a gente verificou aqui que um dos picos, né, esse pico em 2.211 Hz, ultrapassou o limiar de perigo da linha vermelha, né? A gente vai verificar também se a direita ultrapassa, porque o problema é quando a gente tem 3 ou 4 picos, né, ultrapassando essa linha amarela, né, seria um limiar de alarme, né, vamos ficar de olho na máquina, né, vamos, se possível, né, reduzir a periodicidade aí, né, no caso, aumentar a periodicidade do teste, né, reduzindo o intervalo entre as medições, e se estiver acima da linha vermelha, já é interessante inspecionar a máquina ou já preparar até uma intervenção, se for o caso. E aí, fazendo o mesmo cálculo, né, das frequências acima da frequência de excentricidade, ou seja, o espectro à direita, né, o primeiro pico, né, ele está a 60 Hz, espaçado dela, então aqui em 2.451 Hz, onde a gente observa aqui um pico bastante expressivo, né, teve uma ultrapassagem aqui bastante grande do limiar aqui de perigo, né, essa linha vermelha, e da mesma forma, o próximo pico aqui, né, a 120 Hz à direita dele, em 2.571 Hz, a gente observa também que teve uma ultrapassagem, pequena, mas ultrapassou. Então, com isso aí, né, a gente identificando 3 picos ultrapassando esse limiar de perigo, essa linha vermelha, a gente confirma a suspeita de excentricidade, né? Ou seja, o problema da máquina, né, que está gerando esse problema aí detectado no espectro de vibração é de fato a excentricidade, né? E isso coincide, né, com a medição de vibração alta na máquina, né? E sempre que possível, né, quando a gente pode desacoplar a máquina, né, parar e fazer o RIC test, né, que é um teste feito com a máquina desacoplada, esse teste ajuda a confirmar, né, ou até eliminar a suspeita de excentricidade. E é esse teste que a gente mostra aqui nesse gráfico, né, o resultado do RIC test. Esse gráfico aqui ele mostra a medição das indutâncias nas 3 fases, né? Aqui é de se esperar são 3 senoides, né, defasadas de 120 graus uma da outra, né? E a gente espera que elas tenham um comportamento bastante simétrico uma a outra. Só que nesse caso a gente observa, principalmente aqui nessa fase aqui representada pela linha vermelha, uma variação aqui nos valores de pico a pico, né? E além de ela estar fazendo um passeio, né? Ou seja, a hora ela está mais alta, a hora ela está mais baixa aqui ao longo aqui do espaço angular, né? Como a máquina de 2 polos, a gente está aqui ao longo dos 180 graus, né? Então, considerando essas variações nos valores de pico a pico, mas esse passeio ao longo do espaço angular, isso, né, está caracterizando para a gente, né, uma influência de excentricidade no rotor, né? Isso reforça, né, mais uma vez o diagnóstico, né, de excentricidade na máquina. E aí, com esse diagnóstico concluído, a gente foi buscar o histórico, né, de manutenção da máquina e verificamos que no passado houve de fato, né, um problema de roçamento. O rotor, né, a gente observa aqui nessa foto, essas marcas aqui no rotor, ele teve esse problema, ele chegou a roçar aqui, né, no estator, a gente observa também no estator aqui o problema aqui de roçamento, né, danificou o estator, fechou um curto-circuito, a máquina foi reparada, só que na época, né, a oficina declarou que ainda podia ficar algum problema residual, né. Quando a máquina voltou a operar, né, as medições de vibração indicam que o problema não havia retornado, né, a máquina estava operando em condições satisfatórias, mas com o uso continuado da máquina, né, o problema voltou a ocorrer. E aí a gente teve que tomar uma decisão, né? O que fazer, né? A gente para a máquina, faz uma manutenção ou a gente continua a operação.
como havia um outro motor, né, que já estava em processo de aquisição, tendo em vista o histórico dessa máquina, né, a gente resolveu então retornar com o motor à operação, né, e decidiu-se acompanhar, né, bem de próximo aí a condição do conjunto. Só que para retornar à operação, a gente precisou estabelecer algumas premissas aí para evitar que o motor viesse a quebrar, né, a gente retornasse aquele problema de o rotor roçar no estator. A primeira coisa que a gente fez, né, foi confirmar, né, as proteções do acoplamento, né, essa partida do equipamento, caso houvesse algum dano na máquina, para não projetar partes da máquina, né, na instalação ou em alguém que estivesse próximo, né. Uma outra recomendação, né, foi verificar, né, o nível e as condições do óleo dos mancais antes de todas as partidas, né, e também durante a operação ter um monitoramento bastante atencioso, né, com relação ao nível do óleo pelo operador. Um outro cuidado, né, durante a partida, né, deveria se monitorar localmente a temperatura, né, e também a vibração nos mancais, né, qualquer problema relacionado aí a mancal, tanto com temperatura ou vibração alta, né, o operador devia estar de olho e, se fosse o caso, até abortar aí a partida da máquina, né. Um outro cuidado que a gente teve, né, foi acionar o suporte técnico de engenharia para ele acompanhar bem de perto, né, fazendo monitoramento online, e com isso ajustar os parâmetros operacionais do conjunto para evitar que a vibração ultrapassasse o limite de segurança. A gente estabeleceu em 13G, eu vou falar mais adiante sobre isso. E da parte elétrica, a gente também fez alguns ajustes nas proteções, primeiro na proteção 50, né, proteção contra curto-circuito, a gente deixou ela com ajuste mais apertado, né, a gente reduziu de 640 para 450 amperes, né, o picape, porque se houvesse, né, aquela condição, né, de o rotor roçar o estator e fechar novamente um curto-circuito, a gente estaria com a proteção mais sensível, né, ela teria uma atuação mais rápida, né. Da mesma forma, a proteção de rotor bloqueado, a gente reduziu de 10 para 5 segundos, né, o tempo máximo permitido de rotor bloqueado, de forma que a gente permitisse a partida da máquina, mas se houvesse algum problema durante a partida, ele não ia ficar permitindo um grande estresse térmico na máquina, né, então a gente não evitaria aí, prejudicar ainda mais, né, a condição do equipamento. E para definir, né, aquele limite de vibração, um limite seguro, né, a gente precisou fazer um estudo, né, para conseguir determinar qual seria um valor seguro, né, para poder operar a máquina e evitar novamente a quebra, né. E a gente precisou levar em consideração alguns aspectos, né. O primeiro deles é que a gente não tinha, né, um histórico significativo de medições, né. A gente não tinha histórico de medição na máquina, né, de vibração. Um outro problema é que a gente não sabia, né, em que valor de vibração a máquina viria a quebrar, né, a gente não tinha detecção de nenhum evento de falha anterior, né, pela preditiva. Um outro aspecto que foi considerado foram os valores recomendados na ISO, né, para vibração em RMS, né, a gente usou esses valores como referência, né, para estudar o que seria aceitável em termos de vibração máxima nessa máquina. Um outro problema é que a gente não tinha condições de implementar trip no conjunto por vibração, né. Então, a gente precisava determinar um limite de vibração que permitisse uma ação imediata, caso fosse necessária, mas não tinha um trip automático na máquina. E um outro aspecto que chamou bastante atenção, como o Douglas citou anteriormente, foi que houve um aumento significativo da vibração apenas em aceleração pico, né? Os valores em RMS, eles não tiveram alteração significativa. E a gente também levou em consideração o modo de falha que era esperado para o motor, né? Já que ele estava com um problema confirmado de excentricidade, além de já ter tido esse histórico de falha anteriormente, as medições de assinatura de corrente confirmavam esse problema, né, que ele havia retornado, era esperado, né, o contato entre o rotor e o estator, né? Esse era o modo de falha que a gente esperava para a máquina. Então, levando em consideração todos esses fatores, a gente verificou que os limites seguros, né, em aceleração pico seriam 10G para um alarme, né, para que a gente tivesse tempo de tomar alguma ação, e 13G, caso ele chegasse nesse limite, a gente tinha que parar a operação e avaliar a situação, a condição da máquina. Então, depois de retornar à operação, a gente ajustou a vazão da bomba, né, para que não ultrapassasse esses limites. Porque como essa bomba estava operando sozinha, em alguns momentos ela até chegava a ultrapassar um pouco a vazão nominal, né. O sistema aceita uma sobrecarga aí de até uns 20%, e quando ele operava nessa condição de alguma sobrecarga, a vibração aumentava bastante. Então, o cuidado que se teve foi controlar a vazão da bomba, né, olhando sempre aqui para
para aceleração pico, né, para a vibração da bomba, de forma que a gente tivesse a máxima vazão possível, né, do conjunto, evitando extrapolar o limite estabelecido para vibração. Dessa forma a gente tem conseguido, né, eu consegui operar aí durante todo o período aí até chegar ao novo equipamento, né, próximo do valor nominal de vazão e sem, a gente observa aqui durante todo esse tempo, né, a gente começou aqui em junho, né, até que meados de julho, né, a gente operou aí durante todo esse período sem que a vibração ultrapassasse o limiar aqui de 10G, né, e assim a gente conseguiu evitar a quebra do equipamento. Com isso, né, com esse monitoramento remoto, foi feito de forma remota, né, em conjunto com esse diagnóstico que foi feito da máquina, né, tanto da parte de vibração como de assinatura de corrente, mais os ajustes operacionais foram implementados, isso permitiu que o conjunto continuasse operando de maneira segura até que o novo motor elétrico chegasse e a plataforma pudesse ser instalado. Então, se a gente olhar aqui a cronologia do evento, a gente observa que o problema iniciou aqui no dia 18 de maio, né, quando foi verificado que a vibração já estava atingindo valores bastante altos. E fazendo uma extrapolação, né, daquela tendência, a gente observou que por volta aqui do dia 31 de maio, no final do mês, se a gente não tomasse nenhuma ação corretiva, o equipamento provavelmente viria a falhar. E a expectativa que a gente tinha daquele motor novo, né, que estava já em processo de compra, a expectativa otimista era que ele chegasse aí até o dia 15 de julho, né, até meados de julho. Com isso, a gente ficaria em torno de 45 dias sem operar o conjunto, né, a gente perdendo produção. Isso aí representaria, né, uma perda diária de 14.400 metros cúbicos de água injetada no reservatório. Durante 45 dias, essa perda acumularia um total de 648 mil metros cúbicos, né? Esse é o volume que deixaria de ser injetado de água no reservatório, né? Com isso, a pressão do reservatório cai, né? E aí isso impacta a produção de petróleo, né? A gente teria uma redução na produção de óleo, né? Estimada aqui, existe uma correlação de 1 para 10, ou seja, para cada 10 metros cúbicos de água injetado, você consegue extrair 1 metro cúbico de petróleo. Então, deixando de injetar esse volume de 648 mil, a gente deixaria de produzir aqui em torno de 64.800 metros cúbicos de óleo, o que daria aqui em barris 407.500 barris, né? 407.592. Considerando um barril a $40, seria um prejuízo aí da ordem de 16 milhões de dólares. Transformando em real, considerando uma cotação do dólar a R$5, a gente está falando aí num prejuízo aí evitado da ordem de 90 milhões de reais. Bom, isso mostrou, né, demonstrou que a partir do monitoramento remoto da vibração, né, que foi implementado de maneira bastante rápida aí, usando a tecnologia wireless, né, a gente conseguiu identificar o problema, né, aquele aumento de vibração, né, e aí fazendo a análise da assinatura de corrente, né, a gente conseguiu chegar à causa raiz, né, a gente identificou de fato o problema de excentricidade na máquina, né, e definido aí o problema, conhecendo a causa raiz, isso permitiu definir uma estratégia adequada para evitar a quebra do conjunto, né, aqueles limites de vibração, e com isso, né, evitar também a consequente perda de produção. E a gente observa, né, que é possível alcançar esses resultados, né, que no caso foram bastante significativos, quando a gente utiliza aí adequadamente essas técnicas preditivas, né, para diagnóstico de falha, né, e principalmente quando a gente tem equipamentos aí, né, que envolvem produções tão altas, né, esses equipamentos bastante críticos aí para o processo, né, e os ganhos financeiros, né, esse resultado financeiro que foi obtido aí demonstra, né, de fato, a eficácia do método utilizado. É isso aí, pessoal. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade aí, estamos à disposição para as perguntas aí. Ok, Ramon, muito obrigado. Obrigado, Douglas. Muito bacana o trabalho, hein? Parabéns pelo trabalho, né? E um trabalho que vocês ainda mostrou, né, a economia que vocês tiveram, né, com relação a essa integração tecnológica, né? Eu sempre gosto de falar o seguinte, eu tenho umas apresentações que eu falo sobre manutenção baseada em confiabilidade, que eu coloco que o pessoal, assim, entender falha e defeito, né? Como vocês falaram, o equipamento, vocês descobriram o defeito dele e, através disso, vocês conseguiram, então, diminuir, né, através da identificação do defeito, diminuir lá e conseguir, então, levar o equipamento por mais tempo, né?
eu sempre coloco essa diferença aí nas apresentações, né, que assim, quando um ativo entra em falha, o mesmo perde totalmente sua função e torna-se inoperante, né? E assim, quando um ativo está com defeito, ainda funciona, mesmo, né, que você consiga, então, e que seja curto período, ok? Então, assim, vocês colocaram aí um trabalho, entendeu, que vem exatamente de contra, né, ou a favor dessas relações que a gente normalmente fala nas apresentações. Nossa, eu quero agradecer vocês, muito obrigado, tá? Agora a gente tem aí uma série de perguntas, né, e aí eu vou começar a fazer as perguntas para vocês aí, né, ok? E vocês respondem então aí. Então, a primeira pergunta, então, é Tiago Lira, né, para a avaliação dos parâmetros elétricos, quais equipamentos ou plataforma vocês utilizam? Com relação ao equipamento, né, a gente usa a maleta, né, de assinatura de corrente, né, a maleta da PDMA. Ela permite, né, tanto aqueles testes com a máquina ligada, né, os testes feitos de maneira online, né, com a máquina em funcionamento, né, que aí é de fato a assinatura de corrente e a avaliação também da qualidade da alimentação da máquina. Ela também permite alguns testes, né, feito com o equipamento desligado. No caso, a gente usou para fazer aquele RIC test, né, medir as indutâncias. Ok. O outro aqui, o Vitor, ele parabeniza vocês, né, pelo trabalho em conjunto. Integração de tecnologias é o melhor método para análise de falha. Com certeza, né? Porque vocês dão mais previsibilidade aos equipamentos, né? Não é isso, Douglas? Você quer comentar alguma coisa? Perfeito, não, esse trabalho foi muito importante, essa integração, né, queria deixar claro que nós trabalhamos até fisicamente bem distante, né, eu e o Ramon, né, foi muito importante esse trabalho conjunto, né, até porque, senão aquela análise de vibração, nós não íamos conseguir um diagnóstico preciso, né, sem um diagnóstico preciso, você fica mais, você tem mais dificuldade de definir limites operacionais, definir o modo esperado de falha, e então esse diagnóstico elétrico foi né, essencial para a gente entender o problema, né, entender ações que a gente tinha que tomar para garantir a operação do equipamento sem falha. Ok. O Derli, ele fala parabéns pela apresentação, né? E ele tem duas perguntas, tá? A letra A primeiro. Qual foi a causa da excentricidade do rotor do motor? Ok? Essa daí você pode... Desculpa. Qual foi a causa da excentricidade do rotor do motor? E foi utilizado algum modelo matemático para estimar a data de falha? Essa eu acho que é com você, Douglas. Não, ok. A causa da excentricidade, para mim, ficou clara, né? Que foi devido à falha anterior, né? Esse motor teve, que nem eu comentei no início, houve uma falha do conjunto, né? E houve um roçamento do rotor com o estator, então ele foi danificado. Essa excentricidade foi gerada por esse dano gerado na última falha dele. Como não se tinha um motor novo para colocar na ocasião, se definiu reparar esse motor o melhor possível e iniciar o processo de aquisição de um novo. Até o Ramon comentou, a própria empresa que fez o reparo afirmou que deveria ficar algum tipo de vibração residual devido a esse reparo que não ficaria como um novo, né? Então, o meu entendimento é que já veio daí, de uma falha, de um dano que ele gerou durante essa falha que teve anterior a este evento. A questão do modelo matemático, né, eu posso afirmar que não fizemos. O diagnóstico foi feito aí pelo Ramon com o PDMA e entendemos que chegamos num diagnóstico preciso, mas talvez a gente não tivesse dados suficiente para alimentar um modelo matemático para definir, como o Ramon apresentou, na hora da definição do limite de operação foi muito complicado, né? Nós não tínhamos um histórico, né? Quando você tem um histórico de acompanhamento de vibração
de um equipamento, é mais fácil definir limites. Se nós tivéssemos um sistema de monitoramento operacional que tivesse pego a falha anterior, eu teria condições mais precisas de definir em que nível de vibração ou de problema ocorreu a falha anterior. Então, isso dificultou bastante para a gente uma definição de limite operacional nesse momento. Por isso que, no primeiro momento, nós fomos até conservadores, A análise elétrica, como vocês viram nos gráficos, mostrou que esse motor já estava numa região de perigo, lá, já tinha passado da linha lá de vermelha, lá dos gráficos de perigo. Então, a gente definiu, na hora de definir os limites, e definindo degraus. Um primeiro degrau, definimos em 13 Gs, entendendo que foi um limite bem conservador, mas caso o conjunto atingisse esse limite, a gente iria reavaliar, o que mais mudou na condição do motor, foi só essa variável que subiu, as outras medições, uma outra análise elétrica indica que houve uma piora no quadro do conjunto, isso nos balizaria definir se a gente aumentaria esse limite ou não. Eu posso estender esse limite de 13? Não posso. A gente estava com poucos dados para definir esse limite, quando definiu, e também não tínhamos dados para aplicar nesse modelo matemático. Não foi aplicado, não. Okay. Então, se você me permite aí de intrometer aí no meio das suas respostas, a respeito do rotor, que estava lá com 40 barras, alguma coisa estava contando esta quantidade de barras, E o que poderia contar essa quantidade de barras? Apenas o estator, Ou seja, eu acredito que o que você está tendo é um estator que se soltou em alguma parte dele, e assim começou a contar a quantidade de barras, certo? Igualmente, se você começa aí a ter aparecimento aí do número de ranhuras no estator, é porque você está tendo o rotor contando esta quantidade de ranhuras no estator, certo? Então, você tem é que nem um menino aí que passa aí uma cerca aí com um pau, Enquanto o menino não está perto aí da cerca, ele não passa o pau em cima da cerca, mas na hora dele passar em frente à cerca, te garanto que ele passa o pau em cima da cerca, E aí fica aí contando a quantidade de lâminas que tem aí lá na cerca, tá certo? Ok. Tem uma nova... Tem uma nova pergunta, esse está anônimo. Vocês passaram a utilizar critérios de aceitação mais rígidos de motores elétricos após a constatação desse problema? Foi alterado o procedimento? Eu ou você, Ramon? Bom, com relação a critério de aceitação, os critérios não foram mudados. A gente já tem todo, quando a gente vai receber um equipamento novo, um equipamento reparado, um dos testes é a medição de vibração, mas como o Douglas comentou, quando esse motor foi reparado, ele passou por esses testes, e os valores de vibração, inclusive o próprio histórico de medição, quando o motor voltou a operar, mostraram, esse histórico mostrou que o problema ele não havia retornado, ele voltou a operar em condições normais, a vibração dentro aí de algo que poderia se dizer ainda aceitável, Então, tanto na oficina como na instalação, o motor não havia apresentado problema, mas com a evolução do tempo, à medida que ele foi continuando a operar, esse problema voltou a acontecer, e foi percebido pela medição de vibração. Então, assim, a gente observa que os critérios, que a gente já adota, tanto na compra de novos equipamentos, como no reparo, de equipamentos que entraram em falha, eles atendem, o que a gente busca em termos de qualidade, e eficácia aí do serviço. O problema é que, nesse caso aí específico, a própria oficina já havia alertado, que poderia ficar algum problema residual,
né? E diante disso, né, já foi iniciado aí um processo de compra de uma nova máquina, né? Pena que, como diz, né, o problema, né, o defeito apareceu antes da máquina chegar, e aí levou a gente, né, a ter que tomar esses cuidados aí para evitar que a máquina quebrasse antes, né, do motor novo chegar à plataforma. Ok. O Wagner, ele coloca: Ramon, parabéns pelo trabalho. Houve uma integração perfeita entre equipe elétrica e mecânica. No teste de RIC, houve dificuldade de fazer esse teste, tendo em vista que a máquina deve ser desacoplada? Quanto tempo durou esse teste? Qual a diferença de tempo da detecção da alta vibração e a comprovação pela excentricidade estática? Bom, com relação à diferença de tempo aí, eu acredito não haver nenhuma diferença, né? A partir do momento que a máquina começou a vibrar, né, foi acionada a equipe elétrica e quando a gente chegou a bordo, a vibração continuava alta e a gente de imediato, né, na primeira medição, detectou excentricidade. Então, eu diria assim, esses problemas caminham juntos, né? Com relação à duração do RIC test, né, como o Douglas comentou, né, a gente, por conta aí das dificuldades de acesso aí impostas pela pandemia, a gente não pôde embarcar, né, na plataforma, então a gente orientou o pessoal de bordo, né, a utilizar o equipamento, né, e fizemos o trabalho remotamente. Eu não sei te precisar quanto tempo levaram, né, mas é importante ressaltar que nem sempre esse teste é possível ser feito, né, principalmente em máquinas grandes como essa, né, uma máquina de 13.8, né? Às vezes a gente tem máquinas aí, motores de até 10 megawatts aí, né? Às vezes, em alguns casos, até motores maiores. Então, a gente precisa desacoplar a máquina e conseguir girar o eixo, né? Eu diria assim que na maioria das vezes não é possível fazer isso. Mas nesse caso foi e o pessoal conseguiu fazer. Eu só não sei te precisar quanto tempo levou. Mas, assim, eu imagino que não tenha levado mais do que umas 2 horas esse teste, não. Eu posso complementar, talvez, para esclarecer. Né, a partir do momento que nós detectamos, se nós considerarmos aí, né, que o tempo foi dia 18, que foi detectado, mais a análise da vibração, o início da discussão, o que demorou um pouquinho mais foi o embarque do equipamento, né, o PDMA teve que ser embarcado na plataforma, ele teve que vir de outro estado para ir para a plataforma. Eu estimo que nós levamos da ordem de 5 a 7 dias para fechar o diagnóstico com aquelas recomendações. Então, foi em torno de 5 a 7 dias. E a parada para você desacoplar é que nós aproveitamos também para fazer outras inspeções no conjunto, né? Ele acho que foi ele levou em torno de 12 horas para poder parar o equipamento, desacoplou, fez as inspeções, fez o RIC test e reacoplou, o equipamento já estava operando de novo. Ok, obrigado. Pessoal, eu tenho mais 2 perguntas aqui, aí eu encerro, tá ok? As perguntas para poder a gente não afetar a palestra depois, tá ok? Perfeito. E, assim, as lições aprendidas, quem escreveu isso consegue se recuperar esse motor ou tem que condenar? Peraí, o que piorou? Ah, tá. É porque a pessoa não botou o nome, ele colocou assim: consegue se recuperar esse motor ou tem que condenar o rotor e ou estator, né? Aí tem mais. As lições aprendidas estão sendo aplicadas a novos motores? Um registro de perfil de normalidade de cada motor, ok? E depois ele coloca: o que piorou durante os dias de operação? Degradação, aumento de folgas nos mancais, ok? Bom, foram 4 perguntas, né? Você pode repetir a primeira, por favor? Eu vou fazer especificamente, então. Consegue se recuperar esse motor ou tem que condenar o rotor e ou estator? Eu vou começar falando, mas se o Douglas quiser complementar, esse motor já passou por um reparo em oficina, né? E não foi possível recuperá-lo aí integralmente, né? Eu diria que não, né? Seria muito arriscado voltar com esse motor à operação. Eu não arriscaria voltar, né? Já foi tentado uma vez, não conseguiu, então acredito que não. Acredito que não seja possível recuperá-lo. Ok. As lições aprendidas estão sendo aplicadas a novos motores? Sim, com certeza, né? Eu acho que acredito assim, essa rotina de monitoramento de equipamento já é uma rotina que faz parte aí do nosso dia a dia, né? A gente tem os planos de preditiva. O que a gente verifica é que quando o equipamento, né,
submetida aos testes, tanto na fábrica, né, como durante o comissionamento, a gente garante que, pelo menos no início da operação, ele vai estar em condições satisfatórias, né, atendendo a todos os critérios aí com relação à vibração e etc. Mas nesse caso em específico, né, a gente teve um problema aí que apareceu em pouco tempo, né, em cerca de 1, 2 meses aí de operação, por conta do histórico, né, de falha, né, ele saiu da oficina sem que tenha sido possível, né, recuperá-lo integralmente. Então, como dizer, isso aí seria, digamos, um ponto fora da curva. Ok. E a outra pergunta lá, então, com relação ao registro de perfil de normalidade, você já respondeu, ok. A última pergunta dele é o que piorou durante os dias de operação? Degradação, aumento de folga nos mancais? Essa eu posso complementar. Nós começamos, assim, naquele período inicial, eu mostrei ali que não teve um aumento significativo, né, nas vibrações, nos outros parâmetros de vibração dos mancais, né, velocidade RMS, mas com esse tempo todo de operação, ele foi sim, estamos já, né, conseguimos detectar que esse nível de vibração que nós estávamos controlando de operação, ele começou a apresentar um ruído, o motor tinha um ruído no campo, foi reportado, era um parâmetro também que a gente estava cuidando se esse ruído aumentava ou não, e folga nos mancais, começamos a detectar aí um aumento na folga dos mancais, nos 2 mancais do motor, sim, obviamente ainda estava num nível aceitável de operação, nós continuamos controlando, não chegou a evoluir para valores assim que extrapolassem um limite de operação também. Ok. A última pergunta, Isaac, antes de você entrar, ok? Os testes com o analisador é feito com e sem carga? Desculpa, você pode repetir a pergunta? Os testes com o analisador são feitos com e sem carga? Bom, como havia comentado, né, os testes são feitos sempre com carga, né? É recomendável, né, que você tenha pelo menos 70% de carregamento na máquina, né? Justamente para possibilitar uma boa sensibilidade, né? Se a gente tem um motor operando aí com pequena carga, né, fica mais, diria assim, difícil, né, enxergar os defeitos, né? E pode ser que a gente não consiga fazer um diagnóstico preciso nesse caso, né? Então, é sempre feito com carga os testes. Ok. Pessoal, Ramon, Douglas, muito obrigado mesmo pela excelente apresentação. Que excelente trabalho, parabéns pelo trabalho, tá ok? Muito bacana o trabalho de vocês, né? Aí a gente vê como é que vocês levam a sério, né, essa questão de monitoramento, né, da preditiva, prescritiva até, né, Isaac? Podemos falar até na prescritiva, né, com relação a isso, né? Então, assim, que trabalho bacana, tá certo? Muito bacana mesmo, eu parabenizo vocês, né? Foi uma excelente apresentação, agradeço novamente vocês, o tempo que vocês desprenderam para poder transferir ou nos passar essa experiência, né? Eu acho que foi muito bacana, foi muito proveitosa aí para todo mundo, ok? O pessoal algumas pessoas, Marcelo, Antônio Carlos, eles entraram um pouco atrasado, então assim, gente, essa apresentação ela foi gravada, ela vai ser disponibilizada nas redes sociais, no LinkedIn, no nosso site, no YouTube, tá ok? Então vocês fiquem tranquilos, vocês peguem lá e compartilhem aí com essa experiência fantástica aí do Douglas e do Ramon, tá ok? Mais uma vez, muito obrigado, gente. E agora eu passo a palavra para o Isaac para começar a apresentação do Lessie, ok? Um abraço, muito obrigado a todos.